Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Sabedoria. Eu sou a Cris Monteiro. Então pega aí seu café e venha comigo para mais uma conversa sobre fé, sabedoria e vida prática. E hoje nós vamos começar com uma história que eu já compartilhei com vocês aqui, que tem muito ainda a nos ensinar sobre momentos difíceis, preparação, administração e prosperidade, que é a história de José. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como continuar construindo quando a vida não está acontecendo como você planejou? E talvez você que está aqui, você pode estar enfrentando um momento difícil, financeiro, profissional, ou vivendo uma fase de incertezas, né? Então fique comigo, porque a história de José traz uma lição muito poderosa. E para iniciar, nós vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir a Ele que Ele nos dê sabedoria para entender e aplicar na nossa vida essa palavra, tá bom? Então vamos lá, gente. Senhor, muito obrigado por esse momento, que o Senhor nos dê coragem, Deus, inteligência e entendimento para entender o que o Senhor quer nos passar com a história de José, que está ali no livro de Gênesis. Então nos ajuda a compreender e aplicar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E assim, gente, a história de José, você vai conferir no livro de Gênesis, capítulo 37. Então, essa história, ela nos ensina, assim, tem várias lições que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida. Na nossa vida. Porque José, ele passou por muitas situações que, tipo assim, não estava no script dele, né? Não estava nos planos dele. Mas isso não foi motivo para José desistir. José, ele enfrentou rejeição, ele foi vendido pelos seus irmãos, passou por injustiças, lá na casa de Potifar, quando ele foi incriminado de que tinha prostituído a mulher do chefe dele. Então ele passou por injustiças e foi parar na prisão por conta disso. E mesmo assim, a história dele não terminou nisso. Isso me ensina algo assim muito importante. Uma fase difícil não determina necessariamente o seu destino. Então eu não sei qual é a fase que você está enfrentando agora, mas isso não te define. Não define aquilo que Deus tem para você. Não define o plano de Deus para você. E talvez, né, você possa estar passando por uma fase ou vivendo por uma fase que você não escolheu. Assim como José também não havia escolhido. Seu negócio pode estar passando por dificuldades financeiras ou dificuldades em gestão. Você pode estar reorganizando aí a sua vida financeira. Você pode estar começando tudo novamente, estava tudo organizado financeiramente, aconteceu um imprevisto e desorganizou tudo. Você pode estar aí organizando tudo novamente, mas uma fase difícil não significa que você precisa parar, tá bom? Então você já sai desse, já anota isso, uma fase difícil não significa que você precisa parar. Porque José, ele não parou de se preparar. E uma das lições assim incríveis da vida de José, mesmo na dificuldade, mesmo passando por incertezas, ele não parou de se preparar. E assim, essa história, ela nos chama assim para acordar, sabe? Ele continuava exercendo responsabilidade, mesmo na prisão. Ele continuou exercendo responsabilidade. Então, quando ele recebeu uma responsabilidade, ele cuidava dela. Quando ele foi para o Egito, se tornou escravo e foi empregado ali na casa de Potifar, ele recebeu uma responsabilidade e ele cuidava dessa responsabilidade que ele recebeu. Na prisão também. Então, quando teve uma oportunidade, ele realmente trabalhou. Quando precisou administrar, ele administrou. José não ficou esperando a vida perfeita para começar,
a fazer o que precisava ser feito. E muitas vezes a gente quer esperar o momento perfeito, a vida perfeita. E nós precisamos entender que ninguém tem a vida perfeita. Nós somos seres humanos, pecadores, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. E se a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos. Então nós estamos em uma desconstrução. Jesus está desconstruindo algumas ideias, algumas crenças e também nos fazendo desapegar do pecado. E José, ele não ficou esperando a vida perfeita. Às vezes a gente quer ganhar mais, né? Às vezes a gente pensa, quando eu ganhar mais, eu vou me organizar. Quando minha empresa crescer, eu vou controlar o meu dinheiro. Quando uma situação melhorar, eu vou começar a planejar. Mas talvez seja justamente o contrário. Você precisa se preparar antes da situação melhorar. Antes das coisas melhorarem na sua vida financeira, o que você precisa fazer é dar o primeiro passo, sabe? É realmente colocar na mesa tudo que você precisa fazer e que realmente depende de você. Na vida financeira, a nossa vida financeira somos nós que temos que estar no comando, não é outra pessoa. E aplicando na vida financeira a história de José, as lições que nós aprendemos com José, é bem interessante quando nós aplicamos o que nós aprendemos na vida financeira. José, ele interpretou o sonho de Faraó e percebeu que viriam anos de abundância e depois 7 anos de muita fome. E o que foi que ele fez? Ele não disse apenas, vamos aproveitar os bons anos, né? Vamos aproveitar esses 7 anos. Não, ele pensou também nos anos que viriam, que seriam de escassez, né? Então, ele planejou para o futuro. Durante os anos de abundância, houve administração e armazenamento. E quando chegaram os anos difíceis, existia uma reserva. Isso nos ensina uma verdade financeira muito simples. Não é apenas quanto você ganha, é também o que você faz com aquilo que você ganha. Então escreve essa frase, não é apenas quanto você ganha, é também o que você faz com aquilo que você ganha. E uma pessoa, ela pode ganhar muito dinheiro e não construir nenhuma segurança financeira. Outra pode ganhar muito menos, mas aprender a administrar, planejar e construir uma reserva financeira. Prosperidade não é apenas receber. E, gente, isso é uma verdade assim incrível, que prosperidade não é apenas você receber. E isso não está ali dizendo na Bíblia que prosperar é apenas receber. Prosperidade também envolve saber administrar. Porque existe um versículo na Bíblia que diz assim, quanto mais responsabilidade, quanto mais se dá, mais você é cobrado. Por quê? Porque prosperidade não é somente receber, ela envolve também a administração. Então, quanto mais responsabilidade, quanto melhor você administra, mais Deus vai te colocar sobre o muito. E vamos aplicar também, eu quero trazer essa história também para a nossa realidade, tá bom? Para a nossa realidade. Imagine que você hoje esteja numa fase aí de abundância, né? Você que é empreendedor, está conseguindo tirar todo o seu prolabore, você que trabalha de empregado, está recebendo aí um salário muito bom, então o seu negócio está vendendo bem, todo mês ali o seu salário está entrando na data certa, você está conseguindo pagar suas contas. E a pergunta é, o que você está fazendo com essa fase boa? O que você está fazendo de diferente nessa fase boa? Você está consumindo tudo, está gastando, torrando tudo, está aumentando seu padrão de vida,
ou está construindo uma estrutura para o futuro? Porque períodos bons, eles não duram para sempre. Ou seja, a nossa economia, ela é muito cíclica, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, né? Então não quer dizer que é uma linha reta ali, é uma estabilidade. Não, gente. Há picos de mudanças na nossa economia. E isso não é uma mensagem de medo para vocês, tá? É uma mensagem de sabedoria. E para você que empreende, essa lição ainda é muito mais importante. Então, quando o faturamento aumenta, não significa que todo aquele dinheiro que entra no seu caixa é seu. A empresa ela precisa pagar os custos, ela precisa ter caixa, ela precisa ter reserva. Então, a empresa ela precisa ter reserva, né? Ela precisa ali ter o caixa dela. Ela precisa gerar lucro, porque toda pessoa que monta um negócio, ele não monta um negócio só para dizer para as pessoas que agora é um empresário. Não, a sua empresa ela precisa ter uma visão de lucro. Todas as empresas foram feitas para gerar lucro. E o empresário, né, ele precisa aprender a separar o dinheiro da empresa, do dinheiro pessoal, porque faturamento sem organização, ele pode criar uma falsa sensação de prosperidade. Então, às vezes, você começou agora a empreender e aí, de repente, o seu negócio cresceu absurdamente, assim, as vendas todo mês vem aumentando, aumentando. Mas se você não tiver uma organização, você começa a ter aquela sensação que realmente pronto, agora você bombou, isso significa uma falsa prosperidade. Então, assim, não basta somente vender, é preciso administrar esse dinheiro que entra no caixa. E eu vou deixar aqui, a gente vai fazer um exercício bem prático. Você vai pegar um papel e você vai responder algumas perguntas. Estou vivendo um período de abundância ou de dificuldade? Como estou administrando o dinheiro que chega? Será se realmente eu estou sendo um bom mordomo desse dinheiro? Tenho alguma reserva? Será se eu realmente tenho alguma reserva? O que posso começar a organizar hoje? Aí você vai escrever o que você precisa organizar hoje. E assim, não tente resolver tudo de uma única vez. Escolha somente uma coisa. O que eu posso começar a organizar hoje? É minha vida financeira? É minha alimentação? É o meu horário ali de estudo, de cursos, de aperfeiçoamento profissional? Então, você não vai colocar tudo aqui nessa pergunta, tá? O que posso começar a organizar hoje? Você vai escolher apenas uma coisa para você, vamos supor, se for a vida financeira, você pode começar a registrar seus gastos ou separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Pode ser começar uma reserva, se você nunca conseguiu tirar nem 100 reais, 10 reais do que você recebe. Então, você vai começar a organizar uma reserva financeira. Ou pode ser simplesmente descobrir para onde é que o seu dinheiro está indo. Então, pequenas decisões de hoje podem construir uma segurança para o amanhã. E talvez você esteja vivendo um momento realmente difícil de estar pensando nisso tudo que eu estou falando aqui sobre finanças, né? Que está atrasado, que tudo isso é muito difícil para resolver agora. Mas talvez essa fase esteja também ensinando você a se preparar. Às vezes está tudo caótico aí na vida financeira, mas possa ser que isso seja de propósito, sabe? Para você se preparar para o que vai vir. Vai vir um tempo de prosperidade, então você precisa estar preparado. Então, José ele passou por processos que ele provavelmente não escolheria, mas continuou desenvolvendo responsabilidades, competência e também sabedoria. Então, não despreze a fase que você está agora. Use esse período para aprender, organizar e realmente se preparar, sabe? Estar apto para resolver. Caso de repente venha um período de vidas muito bom no teu negócio, você saber organizar
todo esse fluxo de dinheiro que vai entrar. Então, você sabe exatamente o que você vai fazer com esse dinheiro que vai entrar, tá bom? Então, você vai decidir para onde vai enviar esse dinheiro e organizar ele de forma que vai trazer anos de prosperidade para você. E eu quero terminar hoje, pessoal, encerrando essa live com uma oração e também convidando você, né? Já eu falo para vocês qual é o meu convite para você aqui no final. Então, o Senhor nos ensina a administrar o que nós recebemos com sabedoria, disciplina, visão. Em nome de Jesus, amém. E muito obrigado por estar aqui comigo nesse mais um episódio aqui do Café com Sabedoria. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, se inscreva aqui também, escreva essa frase, eu vou me preparar para o futuro aqui nos comentários. No próximo episódio nós vamos conversar sobre outro personagem e outra grande lição que você vai conseguir aplicar aí na sua vida financeira, na sua vida pessoal. Então, eu sou a Cris Monteiro. E não importa apenas o que chega às nossas mãos. Importa como administramos aquilo que nós recebemos. Então, até o próximo Café com Sabedoria. Então, não perde o próximo episódio. Bye, até o próximo vídeo.